Olá, este é o Por Dentro da Política e eu vou conversar com o deputado Luiz Fernando Teixeira, do PT. É um prazer recebê-lo no estúdio da TV Assembleia mais uma vez. Muito bem-vindo, deputado. Prazer é meu, Jorge. É uma honra estar aqui com você e falando com os telespectadores da TV Alesp. Vamos falar sobre esporte, políticas públicas para o esporte e leis de incentivo. Deputado, o Brasil, um país continental, mais de 200 milhões de habitantes, mas não é aquele grande país que aparece nas Olimpíadas, nas grandes competições internacionais, como o de ponta em termos de medalha. Mas fora digamos, as competições que dão muita visibilidade para os atletas, a questão dos clubes, por que gira em torno do esporte e por que falar também de orçamento? Temos que lembrar que esta casa vota o orçamento público e porque os governos geralmente destinam margens residuais para o esporte, deputado, já que ele traz tantos benefícios. É verdade. Isso é um problema cultural no nosso país, né? A cultura e o esporte, e vou lembrar uma frase sua, e a agricultura também, né? Normalmente os nossos governantes têm deixado um pouco à margem, né? Eu creio que isso esteja mudando no país de uma época para cá. Isso vem mudando, especialmente via governo federal, especialmente de 2006 para cá. Em 2006 nasceu a Lei de Incentivo ao Esporte, a nível de governo federal, e de lá para cá o nosso desempenho também nas Olimpíadas, né, nos Pan-Americanos, enfim, o esporte brasileiro teve um up. Né? E agora, isso é incipiente ainda, isso só está a nível de União. Os estados cortam o que for possível dos esportes, né? Hoje o estado de São Paulo, por exemplo, você tem os jogos regionais realizados os jogos abertos realizados pelo estado, mas nada que fomente a prática esportiva, nenhum projeto do governo do estado, nenhuma ação do governo do estado que invista no esporte, que forme atletas, né? Seja pelo viés social de trazer essas crianças das ruas e encaminhá-las por algo sadio, que é o esporte, né? Seja efetivamente pelo próprio esporte, no sentido de formar atletas e ser competitivo. Deputado, o senhor falou em lei de incentivo, eu peço sua licença para nosso telespectador também conhecer um pouco mais das leis de incentivo ao esporte, a lei federal de incentivo ao esporte, inclusive financiando atletas de ponta que vão para as Olimpíadas. Vamos acompanhar a reportagem. Foram 23 quilômetros de braçadas em 4 horas e 30 minutos. O Brasil faz história na maratona aquática mais uma vez. O paulista Samir Barel venceu uma das provas mais desafiadoras do planeta, a volta da ilha de Manhattan, nos Estados Unidos. O brasileiro ficou com a medalha de ouro ao completar os 45 quilômetros em 7 horas e 17 minutos. Samir Barel, natural de São José dos Campos, é a aposta brasileira na modalidade maratona aquática nas Olimpíadas de 2016. Barel é um dos milhares de atletas beneficiados com a Lei de Incentivo ao Esporte. A Lei 11.438 de 2006 permite que empresas e pessoas físicas invistam parte do que pagariam de imposto de renda em projetos esportivos, inclusive os de cunho social, aprovados pelo Ministério do Esporte. A menos de um ano das Olimpíadas, essa lei vai acabar. Até o final deste ano, deixa de existir. Sem ela, centenas de projetos esportivos correm o risco de encerrar por falta de recursos. Pior, atletas como Samir podem perder o apoio e o incentivo que tinham até agora. Deputado, comentávamos aqui, ao assistir a reportagem, das dificuldades do atleta, mas mesmo em termos, no caso da natação, para ele treinar, né? Ele vai para competições fora do país, treinar na Baía de Guanabara, poluída, recebendo esgoto difuso. Nadar no esgoto. Pois é, da região metropolitana do Rio de Janeiro. Nosso Tietê aqui, por exemplo, nem pensar
Tietê que já foi sede de provas. A própria Billings, onde Sim, a própria o rio Billings. Pinheiros era revertido para Billings, cheio de ali no metais Eldorado, pesados, quer dizer, não teria nem sequer o espaço, o É locus verdade. para treinar, quanto mais receber recursos das leis de incentivo. Muitas dificuldades para os atletas brasileiros, não é, deputado? Não, sem dúvida. Ao longo do tempo, né, o esporte aqui, a cultura, né, e recentemente a própria educação, né, cada dia mais sucateado, se buscando tirar recursos. Hoje você pega o orçamento do esporte no estado de São Paulo. É irrisório, né? Na verdade é risível os valores destinados à pasta de esporte, da mesma forma a pasta da cultura. E, pasme, agora a educação sofreu grandes cortes, né? E aí você tem um contraponto de discutir a diminuição da maioridade penal. Não seria melhor você formar essas crianças através da cultura, do esporte, da educação, do que ali na frente prender? Mas esse debate é um outro debate. Deputado, ainda sobre a questão do papel do Estado no fomento ao esporte, ou seja, não sendo o Estado quem financia o esporte, quem vai levar atletas para brilhar nas competições internacionais, se os clubes também estão quebrados, endividados, muitos com sérios problemas de caixa. Então, por conta disso, né, é que nós lançamos uma audiência pública agora dia 7 de julho, né? Por quê? Porque desde 2006 um novo projeto se deu no país, que foi a Lei de Incentivo ao Esporte, ou seja, do dinheiro, como dito na reportagem, do dinheiro devido, do imposto de renda devido, o governo te autoriza a destinar uma parcela de 1% para clubes, para entidades fomentarem o esporte. Como é a Lei Rouanet, estenderam isso também ao esporte, estenderam isso para o esporte. Então, hoje, na verdade, o governo federal ele veio estimulando o governo estadual de uma forma, eu diria, me permita o termo, tacanha também. Você pegue dados desse ano, né? Sim. O governo estadual aprovou agora recentemente, ontem, se eu não me engano, 81 milhões de reais para serem investidos em projetos incentivados. Em contrapartida, o governo federal investe bilhões e contra 81 milhões, né? Mas deixando que essa também é uma área que o governo do estado de São Paulo tem abandonado ao longo dos tempos, né? Essa audiência pública que nós estamos programando para o dia 7 de julho, ela visa justamente fazer uma nova campanha, uma mobilização da sociedade, dos setores, clubes, atletas, dirigentes esportivos, políticos. Para quê? Para sensibilizar a Câmara Federal e também o governo federal para que essa lei possa ser prorrogada ou prolongada, ou de forma como é a Lei Rouanet, perenizada, de forma definitiva. Sim. Seja estabelecido a possibilidade de que empresas possam destinar parcela dos seus impostos devido, empresas e pessoas físicas, percentuais pequenos do imposto devido, para que o esporte no país seja fomentado. Agora, porque ela já nasceu com um tempo de vida pré-determinado, será que era para preencher uma lacuna que futuramente seria dispensável, deputado? Na verdade, eu creio que essa lei de incentivo ao esporte, ela tenha nascido pensando muito na Olimpíadas de 2016. Por isso ela vem de 2006 a 2015. Sim. Né? Creio eu que possa ter sido isso por ter dado esse tempo, né? Mas a verdade é que hoje você vê o quanto essa lei tem feito e tem sido positiva no nosso país. Muitos projetos sociais hoje são feitos por conta e são possibilitados por conta da existência dessa lei. Eu, particularmente, fui idealizador de um projeto que esse ano está sendo incentivado e ele só se tornará só continuará justamente por conta dessa possibilidade de eu captar dinheiro junto à iniciativa privada para que esse projeto seja prolongado, ampliado e melhorado. Fale um pouco mais desse projeto para as pessoas que não conhecem e principalmente em termos de valores. Quanto é possível se captar num projeto? Eu estou falando que o governo do estado tem 81 milhões disponíveis
para entidades de 140 municípios. Lembrando que o estado de São Paulo tem 645 municípios, 140 deles beneficiados por projetos aceitos, que vão se tornar certificados de incentivo ao esporte. Você vê como o estado de São Paulo não investe absolutamente nada no esporte, né? São 81 milhões dividido por 140 projetos. Ou seja, não dá para se tocar absolutamente nenhum projeto. Brincamos de investir no esportes e depois fazemos sério a prisão dessas crianças. Mas deixando mais essa lacuna de lado, né, o projeto que a gente está à frente é o projeto Tigrinho, né, é um projeto de escolinhas de futebol que a gente usa, o foco é atrairmos as crianças através desse projeto, tirando essas crianças das ruas, né? E a estratégia que nós temos são escolinhas de futebol muito bem concebidas que atraiam essas crianças, né? O objetivo principal nosso é cuidar dessas crianças, é disputar essas crianças, dar a elas uma atividade sadia que é a escolinha de futebol. Só para você ter uma ideia, o governo federal nos autorizou captar para este ano de 2015, 5 milhões de reais. 5 milhões? 5 milhões de reais para um único projeto, né? Que tamanho é esse projeto nosso? São 33 unidades, 33 escolinhas numa determinada cidade, que é São Bernardo do Campo, né? Onde nós temos os monitores e esses 5 milhões são destinados para quê? Para o pagamento de mão de obra, que são os monitores, sim, psicólogos, assistentes sociais, e aí você tem despesas como uniformização, a competição em si. Esse é o projeto Tigrinho e o governo federal analisou um projeto, glosou algumas despesas que ele entende não ser necessárias e aprovou para que uma entidade chamada Fábrica do Futuro possa fazer uma captação de 5 milhões para tocar esse projeto. E como é colocar o projeto embaixo do braço e levar para o parceiro privado? Bater exatamente nas empresas. É um trabalho árduo, né? A cultura de incentivar ainda no Brasil é muito nova, né? Você não tem mais cultura porque muitos empresários não conhecem a Lei Rouanet, não conhecem, porque na verdade ele não vai patrocinar, tirar um dinheiro do caixa, sim, e botar num projeto cultural ou num projeto esportivo. É do dinheiro devido, do, sim, imposto de renda devido. Isso eu vou pagar para o governo. Então, o governo autoriza, no caso da Lei Rouanet, você destinar um percentual para a cultura, no caso dos esportes, 1% do imposto devido você pode investir em projetos esportivos. E os empresários entendem essa mecânica porque todos devem pagar os seus impostos, 100%. Ele lembra que ele pode pagar 99% e deixar 1%, destinar, carimbar essa verba para uma entidade esportiva. Olha, de reconhecido gabarito e caráter? Exato. Uma boa parcela do empresariado entende assim, eu já estou captando, já tenho tido empresas investindo nesse projeto. Existem inúmeros projetos, né? Hoje você tem, por exemplo, o Esporte Clube Pinheiros em São Paulo. Eles têm várias modalidades, um número muito grande de atletas de diversas modalidades, né? A cidade de São Bernardo, a cidade de São Caetano, que são polos principais, São José dos Campos, Piracicaba, são polos principais. Tidas como ricas também. Exato. Ou seja, cidades e aí que você têm tem a indústria financeiro que possa efetivamente investir, né? A sim, vantagem dessas cidades são clubes que têm por trás cidades ricas, indústrias, porque é o empresariado que investe, né? Então, na verdade, são muitos os projetos. Hoje você tem milhares de atletas de ponta, mas você tem o importante, eu acho que a parte mais atraente dessa lei é o que é investido na formação desses atletas. Sim. A maioria dos projetos não são para alto rendimento, são para formação. Cidadã. Né? Formação exatamente, cidadã. Formação cidadã, né? E que é feita através dessa lei. E essa lei está para vencer. Ela vence. Como ficariam as entidades sem esse amparo legal? Simplesmente parariam todos esses projetos. Simplesmente hoje vocês teriam um investimento zero nessas modalidades, nas diversas modalidades. O Brasil ele tem se destacado nos últimos Jogos Pan-Americanos, na própria Olimpíada, ele tem subido no ranking, conseguido ouro
em categorias que nunca conseguiu, né? Você pega hoje todo o atletismo brasileiro, e especialmente Daiane dos Santos e outros atletas, todos eles formados em cima desse tipo de investimento, né? E você corta isso, naturalmente você mata a modalidade, mata o esporte, né? O esporte brasileiro hoje, ele não precisa ser interrompido, ele precisa ser ampliado, né? Que isso em todas as modalidades. Em todas as modalidades. Não estamos aqui falando só do futebol, que o Brasil é o país do futebol, mas quando vem os jogos de inverno, por exemplo, se for medalhista em badminton, está valendo, está trazendo medalha para o país. O que você precisa é apresentar para o governo federal, né, um projeto sério, um projeto justificável, um projeto com custos honestos, né? E você tem uma fiscalização muito intensa do Ministério dos Esportes sobre aquilo que é aplicado. Sim. Muito importante. Quando não, isso é glosado e você é condenado a devolver isso, sim, além de não receber tudo mais é auditado. Nada. É tudo auditado. Agora, a grande preocupação é que isso tem prazo de validade. E sim, o prazo de validade é 31 de dezembro de 2015. E nós saímos numa campanha agora, né, uma mobilização aqui em São Paulo, para que o Congresso Nacional e também o governo federal possa se sensibilizar e fazer uma novação dessa lei, né, uma ampliação, seja ela definitiva ou que ela possa ser prorrogada por um período importante, né, para que não soframos solução de continuidade, para que sim, o esporte não seja definitivamente paralisado no Brasil, né? Deputado, o que falar também das conversações com o Ministério dos Esportes no tocante ao diálogo com os estados, para que essa lei se efetive, se espraie, se multiplique por todo o país? Vamos lembrar que são mais de 5 mil municípios. O senhor pegou um bom exemplo de uma cidade bem estruturada, São Bernardo do Campo, no ABC, que também é tida como uma região rica. Mas como é levar o esporte também para os rincões? Olha, eu creio que somente através dessa lei. Só pela lei? Só pela lei eu não vejo... Ou os estados começarem realmente a desempenhar os seus papéis de governar para todos. E uma das formas importantes de inclusão é o esporte, né? Não só de cuidado, não só de saúde, mas também de inclusão. Quantos atletas que você conhece que... A maioria dos atletas, a origem deles é muito humilde. A maioria dos nossos atletas tem uma origem muito humilde, não só no futebol, mas no atletismo também e nas diversas modalidades, né? E eu vejo, inclusive, o esporte como uma forma de ascensão social, né? Agora, o importante... Nesse né, ponto, o Brasil nessa relação, um manancial de oportunidades. Sem né? dúvida. Que o diga os nossos meninos que muitas vezes saem do Maranhão para brilhar na China, sem dúvida, na Europa, por que não? Sem dúvida. E nesses termos, né, nós temos feito uma relação muito importante com o Ministério dos Esportes, com a Secretaria Estadual de Esportes. Nesse evento do dia 7 de julho, né, nós estaremos recebendo na Assembleia Legislativa técnicos olímpicos, atletas olímpicos, dirigentes de clubes, dirigentes esportivos municipais e estaduais, inclusive com o ministro e secretário de Estado, né, para que nós possamos definir uma estratégia de atuação política, né, para que possamos convencer o Congresso Nacional e convencer o governo federal da importância e da necessidade de nós novarmos essa legislação para que o esporte possa ter, não diria sobrevida, mas a vida que todos nós almejamos. E como é empreender essa luta num momento em que o país vivencia uma economia deprimida e que o Ministério da Fazenda está apertando os cintos, contingenciando verbas, ou seja, essa luta fica hercúlea, deputado. Não, sem dúvida. Por isso é que nós precisamos, né, fazer uma mobilização. Por isso é que nós estamos programando aqui para a Assembleia Legislativa de São Paulo uma ampla mobilização, né? Já confirmaram presença atletas de renome, né, dirigentes municipais de capital, do Estado e da União. Nós estamos trazendo técnicos do Ministério dos Esportes, estamos trazendo políticos também. Né? Nós convidamos, por exemplo, o deputado gaúcho João Derli, que era o judoca, né? E o João Derli hoje é deputado federal e tem sido a pessoa que tem brigado na Câmara Federal, é um deputado do PCdoB, que tem brigado na Câmara Federal para que essa legislação possa ser prorrogada, ampliada ou até tornada definitiva, né?
Então será uma grande mobilização que nós vamos fazer aqui no auditório Franco Montoro, no dia 7 de julho. Queríamos convidar todos os telespectadores da TV Alesp atletas, inclusive, e não só atletas, dirigentes, não, né? que Atletas se importem com o assunto, para que venham opinar, que venham dar a sua opinião, e nós precisamos mobilizar, mandar e-mails, mandar o que pudermos no sentido de fazer pressão às autoridades federais, né? Precisamos sensibilizar, sim, o Ministério da Fazenda, e estamos, inclusive, convidando técnicos do Ministério da Fazenda para nos dizer o que eles pensam a respeito, porque, de repente, o Ministério da Fazenda está aberto para essa e sensível a essa discussão e aí a gente possa avançar de uma forma mais tranquila. Um pano rápido sobre uma consideração que é o investimento no esporte como prevenção para as doenças, para a melhor saúde dos brasileiros. Eu estou lembrando isso porque recentemente foi divulgada uma pesquisa mostrando que somos um país de sedentários, são 70 milhões de sedentários, pessoas que antes dos 34 anos de idade já abandonam qualquer movimento, qualquer esporte, seja até o futebol, que é um dos mais abandonados, deputado. É verdade. Pregar no deserto, as pessoas estão simplesmente com o controle remoto na frente da televisão e não saem nem para uma caminhada de 20 minutos. E hoje o esporte da garotada tem sido ficar no WhatsApp ou nas redes sociais o tempo todo, né? Eles fortalecem os dedos, mas o físico propriamente dito, né? É uma questão de educação, né? Falávamos em off, né, do quanto nos Estados Unidos as escolas, a universidade fomenta, né, desde das categorias menores, mais novas. É uma forja de atletas, né, que chega... A escola vai formando a competitividade desses atletas, né? No Brasil isso não acontece. Você pega no estado de São Paulo, o estado mais rico desse país. Eu me lembro como eram as aulas de educação da minha época. Física, exatamente. Eu queria convidar os nossos telespectadores a conhecer uma escola pública. Foi erradicado, sabe? Aqueles bons times de futebol de salão, porque normalmente você tem numa escola são quadras e não campos e tal. Nos Estados Unidos você tem campos. Aqui nós temos algumas quadras quando temos, né? Quando temos a quadra, não temos o professor. Quando temos o professor, ele é mal pago. E aí você imagina a aula que isso vai. Quando você tem a quadra, o professor não tem a bola ou não tem a redinha do basquete ou do vôlei e tal. Então, no estado de São Paulo, perdemos essa agenda, deputado? Porque o senhor falou lá do passado, da escola e do valor que tinha a educação física, a ginástica, que inclusive despertava o aluno para a educação. Ele fazia aula de educação física muitas vezes muito cedo, de manhã, 6 horas da manhã. E mais do que isso, era pelo esporte que as pessoas se destacavam. Sem dúvida. As lideranças eram forjadas muitas vezes no esporte, deputado. Sem dúvida. E isso começava na escola. Hoje, a escola pública no estado de São Paulo simplesmente abandonou as aulas de educação física, são dadas de uma forma sem a menor estrutura, as estruturas todas precárias, os professores têm que se virar para inventar exercícios, porque os lugares não têm aptidão para isso. Então, é um debate que nós queremos trazer para a Assembleia Legislativa, né? Agora, o que está em foco hoje e o que é mais importante é renovarmos essa lei, inovarmos nessa lei, ampliarmos, torná-la perene, né, constante. Mostrar ousadia. Exato. Que tirar talvez da rubrica de saúde e colocar no esporte pode provocar economias difusas na área da saúde. Sem porque dúvida. Quem pratica esporte tem mais saúde, previne a obesidade, diabetes, que custam tão caro aos cofres públicos. E deputado, em contrapartida, nós temos andado na contramão, né? E agora, se nós não mobilizarmos, se nós não nos juntarmos, né, nós corremos o risco de termos o esporte precário em virtude da falta de recursos, de investimento do Estado, e por isso eu quero conclamar a todos os telespectadores da TV Alesp, esportistas, simpatizantes da temática, para que venham conosco nessa luta para que a gente possa renovar essa lei de incentivo ao esporte e que o esporte no estado de São Paulo e no país possa ter competitividade, mas, sobretudo, os grandes projetos sociais não parem, não sofram solução de continuidade. Deputado Luiz Fernando, muito obrigado. Sucesso nessa sua empreitada, no seu mandato. Muito obrigado
Agradecemos a sua participação aqui na TV Assembleia. Volte mais vezes, deputado. Eu que agradeço, quero cumprimentar todos os nossos telespectadores e torcer para que a gente possa avançar nesse sentido e possamos renovar essa lei de incentivo aos esportes. Muito obrigado. Eu conversei com o deputado Luiz Fernando Teixeira, do PT. Você ficou por dentro da política. Muito obrigado por sua audiência.